Olá! Você sabia que os fungos são muito importantes tanto para o ecossistema como para a humanidade? Você tem dúvida? Então fica comigo que depois da vinheta nós vamos esclarecer essas dúvidas. É isso daí, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma super aula de ciências. Espero que todos estejam bem e hoje o nosso assunto será sobre os fungos. Esses micro-organismos que estão em todos os lugares e que sempre intrigam a gente. Vamos lá então, gente. Hoje o reino fungi. Quem são os representantes do reino fungi? Veja, então nós temos aqui alguns representantes deste reino. Por exemplo, cogumelos, leveduras, bolores, orelha de pau. Você conhece todos eles, tenho certeza. Vamos em frente. Características. Bom, primeiro, os fungos são uni- ou multicelulares. Então não confunda isso aqui, gente, com bactérias. Bactérias são sempre unicelulares, os fungos não. Os fungos podem ser multicelulares, sim. Outra característica é sobre o núcleo da célula do fungo. O núcleo da célula do fungo é eucarionte, ou seja, existe uma membrana nuclear separando o material genético do citoplasma. São aclorofilados, isso aqui é uma coisa muito importante, pessoal. Os fungos nunca realizam fotossíntese. Ah, mas eles parecem uma plantinha. Mas eles não são plantas. Eles têm um reino próprio, e inclusive, quem não faz fotossíntese, impossível estar no reino das plantas, né? Parede celular com quitina. A quitina é diferente da celulose que compõe a célula dos vegetais. Então lembre-se, gente, fungo não é celulose na parede celular. É quitina. São heterótrofas e com digestão extracorpórea. O que seria isso? Fora do corpo? É isso mesmo. Veja, o fungo, quando ele pousa no nutriente, num alimento, ele secreta uma enzima que vai digerindo o alimento parcialmente fora do seu corpo. E depois ele acaba absorvendo esses nutrientes. Podem ser decompositores, e esses são a maioria dos fungos. Os fungos são os grandes faxineiros do ecossistema, né? Limpando e devolvendo para o ambiente todos aqueles nutrientes dos seres vivos que acabam morrendo. Podem ser parasitas, causar alguns tipos de doenças. Eles podem viver em associação ecológica chamada mutualismo, e até mesmo tem alguns fungos que conseguem fazer predação. E sua reserva energética é de glicogênio. É a mesma dos animais. Lembra que vegetal, a reserva de glicogênio é amido. Fungo, então, é glicogênio. Organização corporal. Como que é o corpo de um fungo? Bom, vamos dar uma olhada então. Primeira coisa, fungo não possuem tecidos verdadeiros. Eles são multicelulares, eles têm muitas células, mas as suas células não dividem trabalho entre si. Então a gente não pode considerá-los como tecidos verdadeiros. A célula do fungo tem um nome especial e ela se chama hifa. Tá? Mas por que ela tem um nome especial? Bom, gente, veja, nós também temos. Veja, a célula do seu cérebro é um neurônio, né? Então, neste caso aqui, a célula do fungo se chama hifa e a sua parede celular é formada por quitina. Aqui, então, eu tenho uma imagem mostrando as células do fungo. Observa que a hifa são células alongadas, como se fossem fios. Esses fios normalmente crescem no solo e dando condições para que o fungo seja um dos maiores seres vivos do planeta. E o conjunto de todas essas hifas nós chamamos de micélio. Então nessa imagem aqui nós temos um micélio formado por muitas hifas. Reprodução nos fungos. Os fungos realizam reprodução assexuada e sexuada. Bom, é igual bactéria então? Nesse quesito sim, ele pode se reproduzir tanto assexuadamente, ou seja,
sem a troca de material genético, ou sexuadamente, mas o modo com que eles fazem é bem diferente das bactérias. Então a reprodução assexuada nos fungos normalmente são de 3 tipos. A fragmentação, quando o micélio se quebra e cada pedaço do micélio acaba originando novos fungos. Brotamento, que são essas estruturas aqui, ó, que parecem brotinhos lá de vegetal, tá? Então, a célula pode soltar um broto na sua lateral e cada brotinho origina nova célula. E a esporulação. A esporulação, veja nessa imagem, a esporulação é um mecanismo de produção de esporos nos fungos. Lembra que os esporos normalmente são estruturas de resistência, né? E nos fungos também serve para dispersão da espécie com o vento. Então eles formam os esporos e o vento espalha todos esses esporos. Aqui eu tenho a estrutura do corpo de um cogumelo. Então você percebe que aqui embaixo todas essas hifas emaranhadas que parecem uma raiz é o micélio vegetativo. Ele não faz reprodução nessa parte de baixo. Essa parte aqui do cogumelo, que é aquela que a gente come, você que já comeu aí champignon, sabe o que é? Essa parte é a estrutura reprodutora. E nas extremidades, elas originam os esporos que são espalhados pelo ambiente, tá? Então esse é o micélio reprodutivo. E agora a reprodução sexuada dos fungos. A reprodução sexuada dos fungos é apenas de um único tipo, mas ela é dividida em 3 momentos, em 3 fases. A primeira fase é quando 2 hifas ou 2 micélios se encontram e as células se unem num fenômeno chamado plasmogamia. Tá? O que seria plasmogamia? É a fusão do citoplasma. Ou seja, as hifas fundem o citoplasma. Mas toma cuidado aqui, tá? Elas não estão fundindo o núcleo, elas estão fundindo o citoplasma por enquanto. E dessa forma, eles podem ficar horas, dias ou até anos só com as hifas juntas. E você diz que essas hifas então são dicarióticas, tem 2 núcleos. Mas num determinado momento, eles acabam fundindo os seus núcleos, num fenômeno chamado cariogamia. Se você pode observar, só um pouquinho, você pode observar aqui então, que na cariogamia, ó, cario, núcleo, gamia, fusão. Aí sim eles vão fundir os núcleos. E lembra, gente, uma coisa, fungo é sempre haploide, é N, tá? Quando ele funde o núcleo, aí ele forma uma estrutura diploide. Essa estrutura diploide, normalmente a gente chama de esporângio, tá? Esse esporângio vai fazer uma terceira fase, que é sofrer uma divisão celular chamada meiose, que vai reduzir novamente o seu número de cromossomos ao meio, tornando o esporo uma célula haploide. Veja nesse esquema aqui, tá mais fácil para você poder observar. Olha, você percebe aqui então que eu tenho aqui o micélio, a plasmogamia, que é a fusão do citoplasma, aqui a célula com 2 núcleos N, depois ocorre a cariogamia, a fusão dos núcleos, a formação do esporângio, que neste caso é 2N. Esse esporângio então sofre a meiose, veja, meio divide o número de cromossomos ao meio, e aí esses esporos são jogados no ambiente e germinam. Esses esporos podem também, por divisão assexuada, gerar novos fungos, tá bom? Bom, gente, agora a gente tem que pensar o seguinte, os fungos, eles podem se reproduzir em qualquer lugar do planeta, né? Seja em solos, seja em árvores, mas os fungos gostam muito de ambientes quentes e úmidos, tá bom? Isso é a preferência desses seres vivos para se reproduzir. Então, em relação à nutrição dos fungos, o que os fungos comem? Bom, nós já tínhamos comentado ali atrás sobre essa questão aqui dos fungos serem decompositores, né?
parasitas, podendo causar doenças. Veja que legal, neste caso aqui, ó, o fungo, ele desenvolveu uma armadilha, prendeu esse verme, capturou esse verme. E agora ele espera o verme morrer por falta de alimento e decompõe o verme. Tá? Faz o que ele está fazendo com a laranja aqui, joga aquelas enzimas e depois absorve os nutrientes. E aqui uma relação mutualística. A relação mutualística é uma relação ecológica que acontece sempre que dois indivíduos de espécies diferentes se unem para ajudar um ao outro. Tá? Como que eles fazem isso? Bom, lembra aqui o seguinte, gente, que no caso do mutualismo, primeiro, nós temos que ser indivíduos da mesma espécie. Segundo, os dois têm que ser beneficiados, mas há um porém. Há um porém. Como assim? Essa união, ela é com dependência orgânica, ou seja, no mutualismo, se as duas espécies forem separadas, as duas morrem ao mesmo tempo. Tá? É o caso, então, da formação dos líquens aqui pra gente. Tá legal? Vamos lá, então, continuando. Agora a importância ecológica dos fungos. Veja, nós temos aqui que os fungos são grandes decompositores nos ecossistemas. Eles apodrecem os corpos, se alimentam, mas também colocam os nutrientes de volta no solo. Então nós poderíamos considerar aqui uma outra importância ecológica dos fungos, que é a reciclagem da matéria. Tá legal? Associações mutualísticas. Bom, eu tinha acabado de falar isso para você e eu trouxe dois exemplos aqui agora. Primeiro, o exemplo dos líquens. Líquens, então, sempre é associação de algas e fungos, percebe que são seres de espécies diferentes, até de reinos diferentes, onde o fungo não consegue fazer fotossíntese, mas ele absorve muito bem a água e os sais minerais. Já a alga, ela não consegue absorver água e sais minerais, essas algas que vivem na terra. Então, elas acabam produzindo muita glicose na fotossíntese. E aí, eles, tanto o fungo como a alga, resolveram se unir, né? A gente pode ver nessa imagem aqui, a célula verdinha é da alga e as células filamentosas do fungo. Ou seja, agora nós temos uma associação perfeita, fungo absorvendo água e sais minerais no ambiente e alga fazendo fotossíntese. Uma coisa interessante aqui, gente, que a gente deve falar, é que também existe associação entre fungos e cianobactérias, tá? Formando também líquenes. Lembra o seguinte, os líquens, eles são chamados de comunidade pioneira. Normalmente são eles que habitam aquelas regiões inóspitas. Então derramou lá um vulcão, aquela lava e virou rocha. Os primeiros seres a chegarem lá, depois que aquilo esfriar, são os líquens. E eles secretam um ácido chamado ácido liquênico na rocha e degrada a superfície da rocha, dando início a um solo. Depois daí chegam as gramíneas, aí os insetos, as aranhas, os passarinhos, e assim forma-se um novo ecossistema. Então os líquens são muito importantes nesse quesito. Um outro tipo de associação mutualística são as micorrizas. No caso das micorrizas, é direto com as árvores. Veja aqui as hifas do fungo associando-se a raízes das árvores. A ideia é a mesma, né? O fungo colocando nutrientes no solo e a árvore passando para ele um pouco de glicose. Beleza? Bom, importância econômica dos fungos. Aqui nós temos várias importâncias para a humanidade. Viu o que eu disse no começo para você? Até agora falamos dos ecossistemas. Agora vamos falar um pouquinho do nosso benefício com essas espécies. Veja, primeira coisa, gente, aquele fermento que você usa para fazer pão, ele é chamado de fermento biológico. Na verdade, são colônias de fungos que você compra lá no mercado dentro de um saquinho, né? Depois, quando você faz aquela massa do pão com farinha de trigo e tudo aquilo que você coloca ali, você coloca alimento para os fungos. No final, você coloca os fungos, mexe aquela massa e deixa crescer. O que é o crescer?
é o fungo se alimentando daqueles nutrientes e respirando. E aqui vale até a pena a gente comentar o seguinte: os fungos, eles podem ser aeróbicos ou aeróbios, mas neste caso aqui, a respiração do fungo é anaeróbia, ou seja, é chamado de fermentação. E essa fermentação é uma fermentação alcoólica, ou seja, dá como produto final gás carbônico e álcool. O gás carbônico, ele preenche aquela massa do pão, faz a massa crescer e enche de bolinhas ali, de buraquinhos, que deixa o pão macio. Tá? Quando vai para o forno, o álcool evapora, em torno aí de 0,5% de álcool, evapora, os fungos morrem e você se delicia com o pão, não é verdade? Beleza, gente. Então, essa é um tipo de respiração dos fungos, a fermentação alcoólica, que pode também fazer com que uvas, né, cevada, possam se transformar em bebidas alcoólicas. Veja, lá no vinho também ocorre a fermentação da uva e a produção, então, de álcool e um pouco de gás carbônico. Na cerveja também, álcool e gás carbônico. Então, devido aos fungos, nós conseguimos poder degustar alguns tipos de bebidas alcoólicas. E aqui também existem alguns queijos que levam o fungo praticamente in natura, né? Que eles dizem, queijo embolorado. É mais ou menos isso. Então você vê aqui que o queijo do tipo gorgonzola, camembert e roquefort são queijos feitos com fungos. Muito interessante isso, né? E algumas doenças causadas por fungos. Veja, gente, nós temos doenças tanto em vegetais, veja aqui a ferrugem do café, como as doenças causadas em animais. Nós temos aqui o pé de atleta, as frieiras, né? Aquelas unheiro que eles falam. Então, na verdade, por que ataca mais os pés? Porque normalmente os pés, eles suam dentro da meia e do tênis. Lembra que eu disse que fungo gosta de ambiente quente e úmido? Então, sempre que tiver um lugar quente e úmido, fica ótimo para o desenvolvimento dos fungos. E nesse caso aqui, os fungos se desenvolvem então sobre a sua pele. Uma das vantagens é que a maioria das doenças causadas por fungos são doenças de pele, tá bom? E normalmente a gente chama elas de micoses. Mico quer dizer fungo. Então a ciência que estuda os fungos é a micologia. Tá bom? Aqui, então, eu trouxe mais algumas imagens mostrando para você o fungo tanto em vegetal como em animais. Aqui, um paciente de HIV, né, de AIDS, desenvolvendo uma doença secundária por fungo na língua. Tá bom? E os fungos também foram os seres que deram origem ao primeiro antibiótico do planeta, né? Quem foi o primeiro antibiótico do planeta? Foi um antibiótico derivado do fungo Penicillium. Então eu devo saber já qual é esse antibiótico. Ok, esse antibiótico é a penicilina. Ele foi desenvolvido por um cientista chamado Fleming em 1929. Né? O Fleming esqueceu uma placa de bactérias fora da estufa, e no outro dia que ele voltou, ele percebeu que aonde cresceram fungos, não cresciam bactérias. E aí ele foi estudar o que acontecia ali e conseguiu isolar aquela substância e chamar de penicilina. Tá legal? É isso daí, gente. Fungo é uma coisa muito interessante. É isso daí, pessoal. Vamos então agora ficando por aqui, dizendo para você que se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, e se você já está inscrito, continue conosco, não esqueça de dar um like no canal. Qualquer problema, qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço, pessoal, até a próxima, eu vou, mas eu volto. Tchau!